Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a importância do encapsulamento na arquitetura de software, mas não simplesmente na ocultação de código, mas sim na semântica, na verdadeira contribuição dessa camada de direção que você está adicionando. E para isso eu vou me apoiar um pouquinho lá no que o David L. Parnas propôs em 1971. Vem comigo que você vai curtir. Olá, eu sou Adriano Ribeiro. Bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agile. Em 1970, o David L. Parnas apresentou o conceito de modularização, onde ele trazia técnicas de engenharia para o desenvolvimento de software. Ali ele considerava que o desenvolvimento da aplicação de forma monolítica dificultava o aprendizado, dificultava até o entendimento e o desenvolvimento da aplicação em si. Então, para isso, ele propôs uma forma de desenvolver considerando a ocultação de informação, né? O que a gente chama de encapsulamento. Mas o que era isso? Então, ele basicamente isolava as partes do software em módulos. Mas para isso, ele dizia ou ele definiu critérios. Claro que esses critérios vão impactar no desenvolvimento de software, né? No desenvolvimento do seu software, porque dependendo de como você projetar os seus módulos, ou você dividir os seus módulos, você vai impactar na possibilidade de paralelizar o desenvolvimento, de entendimento do próprio módulo, na interdependência dele com os demais, ou seja, você pode eventualmente manter uma integração, né, dependendo do tipo de critério que você usar. Ok? Bom, considerando isso, então eu quero trazer para os dias de hoje, né, uma forma que você pode usar para avaliar se aquela camada que você vai incluir, ela realmente vai contribuir para o software que você está desenvolvendo. Por que eu estou dizendo isso? E por que eu incluí semântica lá no início? Né? Principalmente porque a semântica é aquela, digamos assim, é quando você organiza ou modela um determinado componente e aquele componente ele está íntegro, ele trabalha dentro de uma única perspectiva, ele não extrapola. Então, e é isso que a gente vai ver e eu vou usar o The Flow como exemplo para vocês, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria pedir, se inscreva no canal, dê aquele like ou dislike. Se você não gostou, comenta, fala o que você não gostou, o que faltou. Eu vou ter o maior prazer em complementar as informações. Lembre-se que agora nós temos um canal no Telegram, onde eu posto áudios, pequenos artigos, links relevantes, informações para ajudar vocês no dia a dia do desenvolvimento. Informações diretas, por ali a gente pode interagir em pontos específicos do desenvolvimento de software. Né? Ali vocês falam comigo diretamente, ok? Então, bora lá para não perder mais tempo. Então tá. Eu falei que a modularização foi, assim, para mim, o principal conceito em termos de desenvolvimento de software que surgiu. E dentro dessa, como é que eu posso dizer, dessa pegada de modelagem, de práticas de engenharia, de qualidade no desenvolvimento, a modularização, ao mesmo tempo que ela não define uma linha reta que a gente tem que seguir, ela nos possibilita modelar o software antes de implementar. Quando eu digo modelar, eu não falo visualizar ele inteiro, mas visualizá-lo a partir de interfaces, a partir da entrada, a partir da saída, sem se preocupar com o detalhe da lógica lá dentro, mas ao mesmo tempo vê-lo de forma completa. Ou seja, você consegue ver os dados
entrando e saindo nele. Você consegue definir, conversar a partir de pequenos escopos, pequenas partes dele. E, inclusive, a forma de quebra dessas partes, você pode definir métricas que, se num determinado ciclo, ou num determinado momento do software, os critérios foram uns, eles podem mudar de acordo com a necessidade, de acordo com o resultado dos critérios definidos antes. Claro que você não pode simplesmente modificar o critério sem a avaliação devida, porque mexendo nos módulos, você está mexendo na arquitetura, ou seja, na interface externa de cada componente. Então é por isso que é importante o uso para que você possa validar quantas coisas forem necessárias antes de implementar. E quando for implementar, você poder paralelizar de forma fácil, que você possa, que o desenvolvedor possa pegar esse software e trabalhar, mas que ele consiga ver com um escopo bem definido aquele pequeno pedacinho de software e trabalhar com aquela visão específica. E todo novo componente que ele contribua, seja com uma funcionalidade para um componente maior, seja como um todo, né? Seja como a funcionalidade inteira, né? Nele. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Vamos dar uma olhada aqui no TheFlow. Então tá, deixa eu fechar o exemplo aqui, só para facilitar. Então o TheFlow, qual é o conceito base? O TheFlow, ele, apesar de eu ficar dizendo que é impossível desenvolver um framework para DDD, mas o TheFlow, ele, por incrível que pareça, é um framework para DDD. Mas, como é impossível entregar um framework que pura e simplesmente já provém a funcionalidade de alto nível, ele provê apenas uma fundação, provê os conceitos base que te possibilite ganhar agilidade em termos de infraestrutura. Ou seja, o TheFlow, ele tem uma série de projetos ou módulos que atuam em partes específicas do desenho arquitetural de uma aplicação orientada a domínio. Então aqui, por exemplo, no Persistence eu tenho as interfaces e os componentes relacionados à minha persistência. No Domain é onde eu modelo efetivamente o meu negócio. Só que no domínio, cada negócio vai ser diferente, então no domínio eu pura e simplesmente eu tenho esqueletos dos padrões que vão ser efetivamente implementados pelo desenvolvedor que for usar o domínio. Então assim, a minha aplicação ela não está amarrada a SecureS, não, meu domínio não quer saber de SecureS, ele não está preocupado com command, com nada disso. Ele simplesmente provê a habilidade ou a fundação para que você crie objetos que tenham uma identidade ou que provenham ou que, digamos, encapsulem uma série de propriedades que representem um determinado conceito ou conjunto de valores. Né? Então, ele te implementa a validação, o princípio da igualdade, né? a comparação para você poder ordenar. Ou seja, ele te provê o básico, mas o conceito, efetivamente, você é que vai implementar. Ok? Outra coisa interessante é que, por exemplo, o domínio, isso é um framework para DDD. Então, o fundamento base, o módulo base é o domínio. É por ali que todas as informações vão trafegar, digamos assim, vão ser orquestradas. E é ele que vai definir o escopo, a pequena unidade de trabalho do desenvolvedor. Então, esse módulo, ele é herdado por outros módulos. Por exemplo, aqui o Domain Events, que disponibiliza funcionalidades ou a estrutura base para a funcionalidade de se disparar eventos,
a partir de um Event Bus. Se vocês olharem, ele não está implementado. E de ouvir eventos disparados por esse Event Bus. Então, aí, poxa, mas o módulo... Tá, mas e aí? O que eu faço com esse módulo? Qual é a implementação base dele? Então, assim, aí aqui a gente tem implementações desses módulos, né? Então, aqui eu estendi o meu módulo de forma paralela. Então, agora eu tenho aqui um dispatcher de eventos baseado no Fluent Mediator. E eu, inclusive, posso ter vários. Eu posso ter para o Kafka, eu posso ter para o Azure Message, eu posso ter para o RabbitMQ, eu posso ter para quantos eu quiser. E o que me possibilitou isso? A modularização. E além da flexibilidade de você especializar os módulos, como ele tem uma interface bem definida, então fica fácil de você usar. No caso, eu criei um framework de alto nível. Deixa eu ir no exemplo que fica mais fácil aqui. Business 7. Aqui. Então, aqui é o meu Command Handler, né? Ou seja, é um framework CQRS de alto nível se apoiando nos módulos disponibilizados pela minha infraestrutura de domínio. Então, no caso, ele vai usar o domain para trabalhar com objetos. Aqui, no caso, eu estou usando a agregação. E, ao mesmo tempo, ele vai usar o dispatcher para publicar eventos. Mas, como vocês podem ver, eu não preciso usar o CQRS para publicar evento. Eu posso publicar evento diretamente, por exemplo, de uma API REST, de uma aplicação web, ASP.NET Core normal, né? Então, os módulos de comandos, eles passam a ser basicamente uma forma de organizar, né? Como a interface é bem definida, eu posso especializar esses módulos para consumir os outros, mas não há uma dependência direta. Tá, mas e aí? Como é que eles são interrelacionados propriamente dentro de uma aplicação? Aí eu estou usando a injeção de, né, a inversão de controle, a injeção de dependência aqui, pura e simples, né, provida pelo próprio ASP.NET. E as dependências são resolvidas. E aí, com isso eu garanto a interconexão entre os módulos. Eu não precisaria usar a injeção. Poderia passar as referências, mas enfim. Claro que assim fica muito mais elegante. Ok? Então, mas o que eu queria que vocês gravassem aqui? É a flexibilidade que a modularização provê. E todo módulo ele precisa te entregar algo relevante. Ele precisa justificar o papel dele dentro daquela arquitetura, dentro daquela aplicação. Então, no caso, a camada de CQRS, ela entrega os comandos, ou seja, os parâmetros de entrada, a lógica de aplicação das regras de negócio, mas ele não trabalha as regras de negócio em si. Quem trabalha as regras de negócio é um outro módulo. Ou seja, eu posso trabalhar, eu posso implementar o meu command independente da implementação das regras de negócio, né? Principalmente porque eu já conheço a interface de como esses módulos vão se conversar. Então, por exemplo, considerando aqui a persistência como um módulo, a gente vem no repositório. Vamos olhar aqui. O repositório de usuário, ele vai me retornar um usuário do domínio, uma entidade user. Ou seja, eu já sei o que ele vai retornar, então eu posso trabalhar a persistência do jeito que eu achar melhor. Então aqui
Eu, por exemplo, implementei duas especializações. Uma Entity Framework, uma o LightDB, né? E está em progresso aqui o Elasticsearch. Então deu para entender e perceber a diferença da modularização. Por exemplo, você inclui ou disponibiliza uma funcionalidadezinha simples ali, uma formatação de string, uma quebra, uma extensão de método. Aqui, inclusive, eu tenho extensões de métodos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho dois métodos de extensão que fazem basicamente a conversão do usuário para user state para ser persistido e do estado, ou seja, da camada de persistência para o usuário, para eu retornar no meu domínio, né? Mas isso não é um útil, ele não é um método genérico, ele é contextualizado, ou seja, ele está numa semântica específica, porque eu não quero que essa conversão seja usada em outro lugar, para ela não ficar perdida. Porque se eu tiro isso do contexto desse módulo, eu abro margem para que ele evolua de forma separada da lógica de manipulação de usuário. E isso é ruim. Eu estou enfraquecendo o meu domínio. Entenderam? Bom, pessoal, eu não vou me aprofundar muito mais nisso, porque eu acho que hoje isso já é informação suficiente para vocês. Olhem o The Flow, códigos disponíveis no GitHub. Eu usei aqui praticamente o projeto de exemplos que está lá, né? Então todos esses contribs estão lá também e, né, guardem que módulos precisam ser independentes, precisam ter a interface definida. Defina a interface antes de começar a desenvolver e quando for propor os módulos, proponham módulos que contribuam, que entreguem funcionalidade, que entreguem uma especialização, não descontextualizem funcionalidades para tentar reusá-las de forma macro nos módulos. Ok? Quanto mais alto é um módulo, digamos assim, mais especializado ele é, mais contextualizado ele precisa ser, sob pena de você comprometer o desenvolvimento da sua aplicação e a manutenção futura. Ok? Beleza? Então é isso. Eu espero que este vídeo ajude a todos e uma boa semana para vocês e nos vemos na semana que vem. Valeu, pessoal!